Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, a nossa colega Gisele Maria vai apresentar informações sobre como higienizar utensílios utilizados em unidades de beneficiamento e também as pessoas que trabalham nesses espaços. Olá, hoje nós vamos conversar sobre a higienização das unidades de beneficiamento, desde a higienização interna, externa, dos maquinários que são utilizados e dos utensílios que é utilizado também durante o processo de beneficiamento. Para isso, nós vamos mostrar aqui esse processo dentro dessa unidade de beneficiamento, de uma mini unidade de beneficiamento. E por que fazer essa higienização? Porque é importante fazer a higienização desse local onde vai se beneficiar e desses equipamentos. É importante para que não haja contaminação dos alimentos. Uma poeira, uma sujeira, um resto de alimento que ficou de um outro processamento ou de um outro dia de trabalho pode implicar muito no resultado final do produto, depois que ele está embalado, depois que ele está rotulado. Às vezes a gente acha que está ali bonitinho, mas porque não teve esse processo inicial de higienização do local, da pessoa que vai fazer o beneficiamento, o produto final pode ser danificado. E aí causar um prejuízo para quem fez o beneficiamento e causar um mal para quem vai consumir esse alimento. Então tá aí a importância de se fazer toda essa higienização. E para fazer essa higienização, nós estamos aqui para demonstrar numa mini unidade de beneficiamento e vamos começar pela pessoa que vai fazer o beneficiamento. Como é que essa pessoa deve estar? Qual é o processo de higienização que a pessoa tem que passar para depois higienizar o local onde ela vai trabalhar? E aí, para demonstrar como é que a pessoa deve estar, que vai trabalhar na unidade de beneficiamento, que vai trabalhar com o processamento dos alimentos, vou fazer a demonstração utilizando o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Então, aparentemente eu estou de sapato, estou de calça, de blusa de manga, mas não é a roupa adequada. Então, apesar de eu estar utilizando um sapato que é confortável, mas não é adequado, porque pode derramar água quente, pode escorregar, a calça, mas tem que ser uma calça que não seja colada no corpo, porque também se você tiver contato com água quente pode queimar, e a blusa de preferência branca, o jaleco, que faz parte do EPI, para que se tiver alguma sujeira você logo identificar e aí ou fazer o processo de limpeza daquela roupa que você está vestindo, ou então botar o avental, que também é uma outra proteção junto com o equipamento de proteção individual. E antes de você vestir o EPI, você tem que se desfazer de alguns acessórios, como o anel. Então eu vou tirar aqui algumas coisas que estou utilizando, relógio, brincos. Então, para iniciar o processo de vestimento da EPI, você tem que estar com os cabelos limpos e essa parte de higienização serve tanto para os homens como para as mulheres. Então, o cabelo tem que estar limpo, o cabelo tem que estar preso para que não haja o perigo de cair fio de cabelo. Imagina aí achar um fio de cabelo dentro daquele alimento. Ou a pessoa comprou o produto e vem se queixar que tem um fio de cabelo dentro, não é permitido. E aí, no cabelo, você vai colocar a touca, que pode ser de tecido ou pode ser descartável. O cabelo tem que ser totalmente coberto dentro da touca, para que não tenha o perigo, né, de cair. Então é importante a calça, vestir a calça também, para evitar queimaduras. De preferência um número grande, para que a calça não fique totalmente colada no corpo. O jaleco. Então, o jaleco ele tem duas formas. Tem os que utiliza bolso e os sem bolso, tanto faz. Geralmente a pessoa bota o bolso para colocar algum utensílio dentro na hora do beneficiamento, para não precisar sair dentro da unidade de beneficiamento. Então, coloca-se o bolso, mas não é obrigatório que tenha bolso no jaleco. O jaleco ele pode ser de botão ou de velcro. E o importante é que se for de botão, ele tenha essa cobertura aqui, para evitar que caso um botão caia, ele não salte dentro, por exemplo, da panela, da bandeja, onde esteja manuseando os alimentos. Então ele tem que ter essa capinha aqui para cobrir os botões.
E ainda, dentro do kit de proteção individual, nós temos também o avental. E aí você pergunta, mas já está usando a calça, está usando o jaleco, é necessário usar o avental? Sim, é necessário e indispensável. Por quê? O avental ele é feito de um material impermeável. Então, mesmo que você esteja já usando a calça e o jaleco, mas você coloca o avental, porque caso tenha contato com água, vai lavar algum equipamento, algum utensílio na hora do beneficiamento, caso se molhe, você vai molhar o avental e não vai ter que trocar todo o jaleco e a calça porque molhou, sujou. Então você coloca o avental, portanto que esteja preso, para que não enganche nada nos equipamentos ou no maquinário na hora do beneficiamento. E por último, a bota. Ah, José, pode ser qualquer sapato, qualquer bota? Não. O importante é que seja a bota apropriada. Branca, para a gente ver se quando estiver suja. De material antiderrapante. Então, se você tiver com um tênis ou um outro sapato, pode ser que você escorregue ou não sei, quando molhado. E a bota, ela também tem que ter essa elevaçãozinha aqui atrás, para quando você for tirar, não precisar pegar a bota. Só com o próprio bico do outro pé você puxar, porque tem a elevação. Então, na hora de utilizar as botas, de preferência calçar com meia, para que não haja umidade. Você vai passar às vezes o dia todo utilizando a bota e aí vai suar o pé e vai causar umidade, pode causar aquele mau cheiro no final do dia. Então é importante utilizar com meia. Preferência que a calça esteja por cima da bota, para não escorrer nada dentro da bota e causar algum acidente. E agora nós colocamos a máscara para ir para a parte de higienização das mãos. A importância de fazer a higienização das mãos é para que não haja nenhum tipo de contaminação nos alimentos e nos itens e equipamentos que estão sendo utilizados dentro da unidade de beneficiamento. Então, quando é que se faz a higienização das mãos? Em várias partes do processo de beneficiamento. Quando você vem para a unidade, vem da rua, vem de casa, teve contato com outras coisas, tem que fazer a higienização das mãos. Durante o processo que você fez a limpeza do ambiente que você vai trabalhar, depois que terminar, faz a higienização das mãos novamente. Depois que você limpou todos os utensílios que vai ter contato com a matéria-prima para fazer o beneficiamento, novamente você tem que fazer a higienização das mãos. Então, sempre que necessário, principalmente ao chegar e ao sair, é importante que se faça a higienização das mãos. Como se faz? Com água corrente e sabão, de preferência neutro, para que não fique cheiros ou sabor dentro dos alimentos. Então você lava com água corrente primeiro as mãos, a utilização de detergente, e aí você inicia lavando a palma das mãos com movimentos circulares. Em seguida você vai para o dorso, lavando entre os dedos para eliminar qualquer tipo de sujeira, poeira, resto de algum alimento que ficou. Depois você vai com a palma da mão com o mesmo movimento entre os dedos. Em seguida, agora você vai fazer de forma alicate para lavar as unhas, como se fosse uma escova, e também na palma das mãos. Em seguida, você vai lavar os dedos por dedo. Então, como é que faz? Movimentos circulares, novamente, para lavar os dedos. Nas duas mãos, todos os movimentos têm que ser feitos nas duas mãos. Por último, na palma da mão, nessas linhas que ficam na palma da mão. E em seguida, você vai para o enxágue. No enxágue, você vai lavar o antebraço. É importante, principalmente para quem tem o excesso de cabelo nos braços, que nesse processo de lavagem vai cair algum cabelo que esteja solto, principalmente para os homens. Depois, enxágua, tirando todo o excesso do sabão. E em seguida, enxuga com papel toalha, e com esse mesmo papel toalha você vai e desliga a torneira para não ter contato novamente com a torneira, já com as mãos higienizadas.
E aí, dando continuidade ao nosso processo de higienização da unidade de beneficiamento, é importante que antes de começar o manuseio dos equipamentos, das máquinas e dos alimentos, se limpe todo o ambiente. Como é que se faz essa limpeza? Começa pelas paredes, que o importante é que a água corra de cima para baixo. Então você tem que lavar as paredes têm que ser lavadas pelo menos uma vez por semana, quando há o beneficiamento constante. O piso tem que ser lavado todos os dias, antes e depois das etapas de beneficiamento. Então esse piso inicialmente tem que ser lavado com sabão, que pode ser detergente ou sabão em pó, neutro, sem cheiro de preferência, e enxaguado e desinfetado com água sanitária ou álcool. E depois de lavado, enxaguado, desinfetado com um desses dois produtos. Importante, nunca misturar produtos de limpeza. Todo produto de limpeza tem uma composição química própria. Então, quando você se mistura essas composições químicas, você pode ter queimadura da mão, pode deixar manchas, por exemplo, no ambiente que você vai trabalhar, e danificar os utensílios que você vai utilizar. Então é importante nunca se misturar os materiais de limpeza. Se você vai limpar com água sanitária, é só com água sanitária. Se você vai limpar com detergente, é só com detergente. Se é com álcool, é só com álcool. Então nunca misturar esses materiais. Você pode utilizar todos eles, mas de forma individual. No caso da água sanitária, sempre dissolvido na água. Então você nunca coloca o material de limpeza diretamente onde você vai limpar. Se você vai usar a bucha, você coloca ele na bucha e utiliza. Se você vai utilizar no chão, você dissolve na água dentro de um balde e depois utiliza. Então essas coisas são importantes também para que não haja resíduo, seja no piso ou seja nos utensílios, e também para que você não haja contaminação da própria pessoa, né? Porque tudo demais, tudo em excesso é ruim. Então até o material de limpeza que é para limpar, se você utilizar em excesso ou utilizar de forma incorreta, é ruim também, tanto para quem está utilizando, como para o processo local onde vai ser beneficiado esses alimentos. Então, para dar continuidade à higienização dos utensílios, equipamentos e local onde você vai fazer o processo de beneficiamento na unidade, você precisa higienizar também a bancada. Quando se deve higienizar a bancada? Sempre que for utilizar, antes de você utilizar, você faz todo o processo de higienização. Nos intervalos, às vezes para fazer uma outra coisa, quando você volta, a bancada ficou exposta, então você tem que fazer todo o processo de higienização de novo. Um outro momento é quando você troca o produto. Eu estou beneficiando um monte de produtos derivados da tapioca, estou beneficiando o sequilho. E aí o sequilho é com massa de tapioca e com açúcar. Agora eu vou beneficiar um outro produto que também é com tapioca, mas já é a peita, por exemplo, que é com sal. Então são dois produtos diferentes, apesar da matéria-prima principal ser a mesma, mas o produto final é diferente. Então, se você vai beneficiar um produto e depois vai beneficiar outro no mesmo dia, você tem que, nesse intervalo, tem que fazer a higienização da bancada, onde vai ser manuseado esses produtos. E aí, para fazer essa higienização, a gente utiliza água em quantidade, detergente neutro, a bucha, álcool ou cloro diluído na água para fazer a desinfecção final da bancada. Então a gente inicia jogando a água para molhar a bancada. Importante que vocês estão vendo aí que eu estou utilizando as luvas. Então é interessante que você esteja usando a luva. Então eu estou usando aqui essas luvas que são descartáveis, mas vocês também podem usar aquela luva mais grossa que utiliza para higiene diária no ambiente doméstico, que é aquela luva que você pode reutilizar, lavar, guardar e utilizar novamente. Importante utilizar para não ter o contato direto das mãos com produtos químicos. Então, detergente, álcool, água sanitária, tudo isso são produtos químicos. E aí o contato contínuo desse produto com a mão pode causar futuramente problema de pele. Então, é importante a utilização das luvas. E aí, para lavar, a gente já jogou água em cima da bancada. Não utilizar a bucha do lado grosso. Então, nunca se utiliza. Isso aqui é quase um aço, então se você passar aqui pode danificar a bancada, vai arranhar no contato direto. Sempre vai utilizar o lado mais macio da bucha.
E aí você vai colocar o detergente na bucha e não na bancada. Então coloca na bucha e vai lavar a bancada em cima e nas laterais, para tirar qualquer vestígio de poeira ou sujeira que possa ter em cima dela. Em seguida você vai jogar água novamente. E aí utilizar geralmente esses rodos aqui. Existem dois tipos, existe o rodo simples e existe o rodo que vem com uma esponja, que você pode utilizar os dois lados. Então, para você tirar totalmente a água, você utiliza o rodo. É importante não utilizar pano de prato. Por quê? O pano de prato ele acumula bactérias, inclusive se tiver molhado e não for lavado com cloro, ele pode deixar fungos ou bactérias no ambiente que for utilizado. Depois de seco, então você vem com o borrifador, que pode ser com álcool ou com o cloro diluído na água, que é a parte de desinfecção. Ali nós estamos fazendo a parte de limpeza grossa, aqui é a parte de desinfecção. Então, cloro diluído na água ou álcool. E passa novamente só para tirar o excesso, porque o processo de secagem ele faz sozinho, principalmente se for com álcool, para desinfectar. Então está limpa a bancada, e aí agora é só esperar ela secar. Como utilizou o álcool ou o cloro, ela seca rápido, e depois disso está pronto para ser utilizada. Importante fazer esse processo todas as vezes que achar necessário, nos intervalos, ou quando for trocar a matéria-prima que vai ser utilizada na bancada. Para a utilização dos utensílios durante o beneficiamento dos alimentos, eles precisam ser desinfectados. Então, o que são esses utensílios? Facas, conchas, os vasilhames, peneiras, medidores, tudo isso são utensílios, entre outros. Esses utensílios precisam ser também desinfectados antes da utilização e lavados depois da utilização. Como é que é feita essa desinfecção? Em um recipiente com água, que pode ser uma bacia como essa aqui, ou maior, dependendo do tamanho dos utensílios, você coloca água limpa e cloro. Então, em uma quantidade, você coloca uma tampinha. Logo lembrando a vocês que nunca pode ser misturado o cloro com nenhum outro produto de limpeza. Então, é o cloro e ele mesmo. E o cloro, ele tem um poder ativo forte. Então não precisa você despejar diretamente dentro da água, não. Vou botar quanto mais cloro, mais os utensílios vão ficar limpos. Não. Se utilizar muito cloro, o que pode acontecer é uma contaminação desses utensílios. Porque pode ser que fique resto de cloro, já que ele tem muita quantidade dentro da água, nos recipientes ou nos utensílios, e pode passar para os alimentos. Então a quantidade é uma tampinha. A própria tampa da embalagem, você vai colocar uma tampinha dessa em uma bacia com uma quantidade de água. Isso aqui já é o suficiente, não precisa mais que isso. Então, depois de misturado, dentro da água, você vai colocar todos os utensílios que vão ser utilizados dentro do processo do beneficiamento. Importante que todos eles fiquem imersos dentro da água. Então, tem pouca água? Coloca mais água ou coloca num recipiente maior para que eles fiquem todos imersos dentro da água, para que sejam totalmente desinfectados. Isso aqui tem que ficar pelo menos uns 15 minutos. Deixa ali, vai fazer outra coisa, depois vem, lava, tira de dentro da bacia que está com o cloro, passa a água, bota para secar. Mais uma vez, não utilizar panos de prato para secar, nem bancada e nem os utensílios. Ele tem que secar de forma natural. Então, se você vai ter que precisar dele totalmente seco, você tem que colocar ele em algum lugar que ele seque, sem precisar que você passe um pano de prato. Então, coloca os utensílios depois de lavado, enxaga, depois da água do cloro, 15 minutos, depois de passar pela água limpa. É só colocar para escorrer a água se você precisa dele seco. Alguns podem ser utilizados molhados. Então, depois de lavar, você já pode colocar para ser utilizado. Então, esse é o processo. Não utilizar em grande quantidade
E sempre, antes do beneficiamento e depois do beneficiamento, fazer essa desinfecção dos utensílios que estão sendo utilizados dentro da unidade de beneficiamento. Então, todos esses passo a passo do processo de higienização da mini unidade de beneficiamento, que vai desde seu ambiente interno aos utensílios e maquinário que são utilizados dentro do processo de beneficiamento dos alimentos, é importante desde o início, durante o beneficiamento e ao finalizar o processo de beneficiamento, para que não haja contaminação dos alimentos e a propagação de fungos e bactérias dentro do ambiente que se está trabalhando. Então, é bom para quem está trabalhando naquele ambiente, garante que o seu produto não vai ter nenhum problema futuro de contaminação, e é bom também para quem vai consumir aquele alimento que foi feito naquele local. Então, é importante que se faça isso, não só pela beleza, mas também porque é lei. Então, se qualquer fiscalização chegar e não tivesse sendo feito esse processo de higienização, que é o uso do EPI, o uso de produtos de limpeza, o uso de esterilização dos equipamentos que são utilizados, aquela unidade de beneficiamento, seja de pequeno, médio ou grande porte, ela pode ser multada, ela pode ser fechada e pode parar de se trabalhar naquele local. Então, para além dos cuidados que tem que ter para que esteja um produto de qualidade higienizado, também para que garanta o funcionamento daquele ambiente. Então é importante que seja feito todo esse processo. Então, obrigada por ter assistido o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, mande um comentário ou mande uma pergunta pelo e-mail e nós estamos à disposição para compartilhar e multiplicar as nossas informações. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.